Estamos de volta com o nosso encontro marcado aqui na SEC TV. Hoje um convidado muito especial, o Marco Aurélio Hella, ele que é gestor de saúde oral. E tudo que nós falamos no primeiro bloco, ele vai mostrar boa parte para você. Agora ele que vai comandar o encontro marcado, só vai ficar aqui assistindo junto com os meus telespectadores. Fique à vontade, viu, Marco? Obrigado, Taide. Então vamos lá. Cliente já sentado, a câmera intraoral, onde nós realizamos as imagens no grupo SkyCam. Nós vamos iniciar com uma imagem do rosto do cliente, né? Um sorriso também, aí. E a gente executa uma imagem. Então a gente consegue executar muitas imagens no check-up, né? A partir desse momento, a gente já identificou o cliente no sistema. Então a gente vai usar um afastador bucal, que é um afastador tranquilo para as imagens ficarem mais nítidas na boca, né? E a gente começa a realizar as imagens intraorais, né? Sendo o primeiro exame a ser realizado, né? Em nossa clínica. Então a gente executa uma imagem de frente, ó. Pode fechar, morde, fica fechado. E a gente vai salvando essas imagens. Executa uma lateral, a anterior, ó. Eu vou executar algumas, Ataíde, aqui para o pessoal entender. Então a gente já tem um padrão aqui, ó, de como que está a situação bucal, ó, já vai vendo a parte da bochecha, ali onde os dentes ficam, ó. Uma prótese lá atrás. Vou executar algumas imagens externas e depois a gente vai executar algumas imagens internas localizadas, né? E algumas próteses lá atrás, ó. Então a gente já tem o corredor bucal dele, a mordida, o engrenamento, tem a situação. Feito isso, a gente executa imagens localizadas. Eu vou executar algumas imagens, pelo tempo que nós temos também, para vocês entenderem como que é feito um exame tranquilo. Abre, pode abrir, aí parou. Então apoia a câmera aqui. Então, pode fechar um pouquinho, aí deu. Aí a gente faz o salvamento. Então a gente já está gerando um banco de dados lá na consulta. A gente faz a imagem aqui através do pedal, nessa câmera, ou a gente pode usar esse controle remoto também, que a gente consegue estar fazendo essas imagens. Então, o dente do fundo, por exemplo, ó, até aí, ó, não tem uma restauração. Vamos ver se ela está legal, se ela não está. Fecha um pouquinho. Então, aqui, como a gente está em ambiente de consultório, fecha, tenta fazer a respiração um pouco pelo nariz, para não embaçar a câmera. E é importante o cliente ficar estático, né? Para a gente realizar imagens mais perfeitas. Pode abrir? Pode abrir. E aí você faz a imagem, pode fechar. Então a gente já tem uma imagem do dente do fundo que seria praticamente muito difícil de você visualizar só no espelho. Então, se eu fosse pegar, abre o espelho e ver, eu estou vendo. Fecha, papai. Obrigado. O cliente não está vendo. Então, através do check-up, ele consegue ter a visualização no pós-resultado do check-up com as imagens nítidas para ele, e as imagens online geradas através de um laudo. Acho que o laudo eu já mostrei, né? Tá aí, acho que está aí. Então, ele consegue ver. Então, nós fazemos todo o rastreamento aqui, abre bem. Nós vamos fazendo dente a dente. Eu vou fazer um M-Arco, ó, agora inteiro, para vocês entenderem. Ó, uma prótese. Vamos fazer um aqui. Então, são imagens localizadas, ó, dente a dente, ó. Fazendo do canino, ele tem uma faceta de porcelana aqui, que são aquelas lâminas dentárias que são coladas nos dentes. Então a gente verifica toda a borda dela, estrutura,
próteses, ó. Uma prótese um pouco mais antiga, ó, mas bem adaptada. Então a gente consegue focar fazendo um exame bem nítido, ó. Aqui a gente vê, quer ver? Vamos fazer um pouco embaixo, ó. Feito em cima, a gente passa para a boca de baixo, ó. Então a gente quer localizar um pouquinho lá, ó, os incisivos. Geralmente fecha um pouquinho, obrigado, fecha, pode fechar. O cliente fechou, fica mais tranquilo. Visualizar todo o detalhe. Feito isso, por exemplo, embaixo, a Taíde me perguntou do espelhinho, né, Taíde? A gente pode usar o espelho ou uma espátula de madeira mesmo para fazer uma inspeção bucal, para separar, por exemplo, abre, pai. Separar aqui a parte da língua para realizar uma imagem lá no final, ó. Tá vendo? Aqui. Tem uma prótese lá que precisa. Aí, ó. Aí você pega aqui uma outra. Então você separa com o espelho. Ah, tá aí, aqui, ó. Então às vezes eu uso muito o espelho para estar executando esse tipo de imagem. Fecha um pouquinho. Executando essas imagens, por volta de 60 a 70 imagens, que depois nós vamos avaliar todo esse padrão. Fecha, pode fechar, pai. Fica fechado. Nós vamos iniciar o rastreamento de tecido mole. Então nós vamos, por exemplo, fazer uma imagem do céu da boca dele. Abre lá. Então a gente, por exemplo, nós estamos avaliando, ó, céu da boca de uma maneira macro, onde nós vamos estar avaliando essas imagens depois no monitor maior, com mais qualidade, com mais tranquilidade, para só assim depois para finalizar esse laudo para o cliente, onde a gente entrega todas as imagens. Vamos fazer lá atrás, ó, na região da campainha lá, ó. Vocês estão vendo? Pode fechar, pai? Que é a divisão do palato, o palato duro com o palato mole, que é a região da campainha. Então a gente reúne todas essas informações e acaba passando via online para o cliente. E em cima disso a gente consegue determinar um planejamento de saúde bucal para o nosso cliente. Então essas imagens elas são anexadas via online, onde no final a gente dá uma conclusão, um parecer. São imagens sugestivas para facilitar o entendimento para o cliente de como que está a situação bucal dele. Isso até. Lá no final nós temos a conclusão do laudo. Então aqui vou fazer uma imagem agora, abre, para encerrar aqui um pouquinho, fecha um pouquinho, vai. Coloca a língua no céu da boca. Uma imagem do freio da língua, quer ver? Nós estamos fazendo uma imagem, ó. Tenta fechar um pouco, pai. Engole a saliva um pouquinho. Pode engolir. Abre lá de novo. Isso. Ótimo. Então, ó, nós conseguimos uma qualidade de imagem, ó, excelente. Então, a gente consegue ver a estrutura, se ela tem uma coloração normal, pode fechar, pai. Ou alguma coisa, pode ficar fechado. Tecido mole ainda, ó, por exemplo, eu vou chegar aqui na estrutura dos dentes de baixo, ó. A gente consegue até identificar as veias aqui, ó. Então a gente tem uma qualidade de imagem fantástica para analisar a coloração e tudo mais do tecido mole dele. Feito isso, eu vou tirar o afastador. Pode ficar fechado, pai? Fecha. Vou tirar o afastador. Tirou. A gente pode atrelar algumas imagens radiológicas, né? Onde a gente consegue, acho que passou aqui, né? Consegue identificar, tipo, se existe alguma cárie entre os dentes, alguma coisa, dependendo do perfil da boca do cliente, a gente direciona ele para algum outro exame, tomográfico, radiográfico, como eu disse anteriormente, um exame de halitose, para só depois estar definindo o planejamento de saúde bucal.
desse cliente, que seria o que tem que ser feito na boca dele, que tratamento que vai ser indicado, qual que é a primeira coisa a se fazer, qual é a sequência desse tratamento para a gente distribuir para a minha equipe esses tratamentos. Então, basicamente, é isso. Queria mostrar de que as imagens estão reunidas aqui, né, no sistema, a Checkup CAM, onde a gente consegue, na geração do laudo, por exemplo, comparar as imagens. Então, essa é uma metodologia a gente usa aqui na câmera, mas particularmente também na Audácia a gente trabalha com softwares odontológicos, onde a gente consegue mostrar o antes e depois, como foi passado na imagem aí, um pouco antes da entrevista. Então a gente consegue comparar as imagens, todas datadas, com hora, onde a gente consegue monitorar através daqui se aparecer alguma microcárie, depois que eu gerei o laudo, o cliente já recebeu, nós passamos um planejamento de saúde bucal para ele, a gente consegue identificar o que precisa ser feito e executando o tratamento, seja de micro doença ou uma doença maior, um implante ou o que seja, no ano que vem nós conseguimos monitorar ele através do segundo check-up e sendo assim conseguimos levar esse cliente para o controle de risco à doença. Que, como eu volto a falar, nosso foco principal é a estabilização da saúde bucal do cliente, evitando que ele tenha problemas futuros numa viagem de férias, antes de uma importante reunião de trabalho. Então, com essa metodologia, o cliente entendendo, fica muito mais fácil para o profissional atuar e a equipe dentro do consultório. Tá certo, então. Vamos para o intervalo rapidinho. E a gente volta daqui a pouco para fechar o nosso encontro marcado dessa sexta-feira, realmente muito interessante para a sua saúde bucal, usando aí toda a tecnologia de ponta para você. A gente volta já já.